Mas se der para a gente botar aí um texto, Fernando, de Gênesis, o texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 7, onde nós vemos aqui Deus aparecendo a Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Quem é a descendência de Abraão? Isso está em discussão lá no Oriente Médio, né? Mas o Senhor aqui diz: darei à tua descendência essa terra. Por acaso eu te passei também, Fernando, eu não me lembro se eu te passei aqui o texto de Gênesis 13, do versículo 14 ao 17. Isso, obrigado, querido. Olha aqui, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos. Obviamente, Abraão estava em cima de uma montanha, né? Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Olha só, o que a gente quer observar aqui, irmãos, e é o que a gente está pegando nas Escrituras, nessa fala de hoje, o que a gente precisa é observar a relação que existe entre a promessa que Deus deu a Abraão e a terra. Oi, Fê, pode tirar o texto aí, querido. Eu só vou voltar para o texto. Não, daqui a pouquinho já tem um. Mas eu queria salientar aqui que a promessa não é apenas de uma descendência. As promessas de Deus a Abraão, todas, estão sempre relacionadas à terra que a descendência dele herdaria. Tá? E essa promessa de Deus, nós não vamos ler aqui, mas eu vou passar aqui a referência. Essa promessa Deus repetiu a Isaac. Deus deu a Isaac. Eu anotei tão rápido aqui que eu não sei se eu não anotei errado algumas referências, mas em Gênesis 26, de 1 a 5, confirma aí para mim, Neto, por favor, se eu não estou errado aqui. Deus repete a promessa a Isaac, confirmando o juramento, ele diz, confirmando o juramento que fiz ao teu pai. Só que quando Deus falou para Abraão que a descendência seria como o pó da terra, quando Deus fala com Isaac, Deus acrescenta, Deus diz, e vai ser como as estrelas do céu. Então, a promessa é repetida para Isaac. Depois, Jacó também. Jacó, em Gênesis 28, você vai ver o sonho que Jacó teve. E a promessa que ele recebe ali é a mesma, é a repetição. E a promessa de Jacó envolvia a terra, envolvia bênção sobre ele e a descendência, e envolvia amparo, Deus amparando eles, amparando a decisão deles. Então você vai ver que no Novo Testamento aparece 7 vezes, e Deus é chamado de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lembrando aqui para vocês, aqui um parentezinho rápido, depois a gente vai voltar. Mas os árabes dizem que a terra pertence a eles porque Ismael foi o primogênito. Porque Ismael
ele nasceu antes de Isaac. Esse é o argumento deles. Tá? Agora, você vai ver você vai ver mais de 200 vezes Deus sendo chamado de Deus de Israel, tá? No Velho Testamento. E 7 vezes ele é chamado de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.